Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Meu nome é Yolanda Alves, eu sou pesquisadora de fitopatologia e nematologia aqui na Fundação Bahia e hoje nós tivemos um workshop de divulgação de resultados de pesquisa na parte de doenças de soja, pensando no controle de produtos para poder controlar a ferrugem e também as outras doenças que acometem a cultura da soja. Hoje nós temos uma problemática muito grande com a questão das manchas que acomete tanto a cultura do algodão quanto a cultura da soja e também as DFCs que têm iniciado cada vez mais cedo nas nossas lavouras. Abordamos também a questão dos principais nematóides que acometem o nosso sistema de produção e quais são as estratégias de manejo para que a gente consiga reduzir o nível populacional desses nematóides, para que a gente consiga conviver com eles, uma vez que a gente não vai conseguir eliminá-los ou erradicá-los. Parece que aqui no extremo oeste da Bahia o problema maior tem sido as manchas. As manchas têm sido uma problemática muito grande, tanto para a soja quanto para o algodão, como eu já falei. Tem bastante trabalho sendo desenvolvidos na parte do algodão, principalmente, porque hoje, essa safra, a gente teve muita questão de sintomas atípicos, que aí já tinha um pessoal correlacionando isso a um outro patógeno e não a mancha-alvo, no caso. E aí já foi feito trabalhos que realmente diagnosticaram que esses sintomas atípicos são causados pela Corynespora cassicula. Você falou a respeito do manejo, né? O que você tem a trazer de novidades em relação ao manejo para os produtores dessa região? Então, hoje a gente está tendo algumas mutações que estão ocorrendo no fungo da ferrugem, que é a Phacospora pachyrizi, e uma opção de manejo, uma estratégia, talvez uma ferramenta muito bem posicionada seria o uso dos biológicos para a gente tentar garantir a longevidade dessas moléculas químicas que a gente tem no mercado, como os proticonazóis, as carboxamidas e várias outras também. O uso indiscriminado de biológico, ele pode trazer alguma consequência? Então, a gente acredita que o uso indiscriminado de biológicos, porque o biológico, quando você aplica, você não está aplicando apenas a célula do micro-organismo. Tem metabólitos secundários que são produzidos e esses metabólitos secundários são moléculas químicas. Então, pode ser que isso no futuro venha gerar alguma coisa. E também tem a questão do gasto energético, que se você faz aplicações de forma inundativa, você vai fazer com que aquela planta gaste mais energia para sintetizar tudo aquilo que está chegando para ela e isso pode acarretar em reduções de produtividade. Um dos pontos que foi colocado aqui é que a quantidade de chuvas, muitas vezes, ela é a quantidade esperada, desejada até, mas aí essa irregularidade, muitas vezes, acaba trazendo veranicos, chove muito numa determinada época e outras épocas não. De que forma isso tem impactado na produtividade? Então, esses regimes de chuva muito, às vezes chove muito no mês, tipo no mês de janeiro aqui nessa safra, a gente teve o nosso maior regime de chuvas, que foi 400 milímetros, e isso acarreta várias coisas, como por exemplo, o produtor ele não consegue entrar na área para poder fazer as aplicações, então os intervalos de aplicações que seria 15 a 16 dias, passa para 20, 30 dias, porque você não consegue entrar na área. Tem alguns produtores que não têm a questão de aplicação aérea, então tem que esperar o solo dar uma secada para você poder colocar o pulverizador na área. Então isso, se você tiver num ano com bastante pressão de doenças, isso vai dar um surto muito grande. E aí também tem a questão que às vezes chove muito ali no início da cultura e na parte reprodutiva, que é a parte de enchimento de grão, a fase que vai ditar a produtividade da sua área, você já tem um veranico. Então isso também faz com que reduza as produtividades das áreas. Janela de plantio. Estender a janela de plantio muitas vezes pode ser uma boa solução, isso só deve acontecer em casos extremos.
Isso só deve acontecer em casos extremos, porque quando a gente estende a janela de plantio, principalmente pensando na soja, que a gente tem um vazio, o algodão também a gente tem um vazio em função do bicudo, isso faz com que estender esse plantio, essas plantas vão ficar mais sensíveis a todas as pragas e doenças que já foram produzidas no início da safra. Muitas vezes fala-se muito na importância de uma rotação de culturas, mas para o produtor que vive ali de vender o seu produto, que tem que seguir muitas vezes uma tendência de mercado, é mais complicado até do que a questão técnica, né? Como colocar isso como uma questão prioritária? Aqui na região da Bahia é muito complicada essa questão da rotação de culturas, porque a gente não consegue fazer uma safrinha, por exemplo. Então, a nossa rotação de culturas, ela se baseia em soja, algodão, milho. Teve umas outras culturas entrando no cenário, mas a gente está sempre buscando opções que tenham alguma rentabilidade para o produtor. Então, a gente tem trabalhos com plantas de opção para a segunda safra, que seria um trigo, uma mamona, um milheto, um sorgo, e pensando em nematóide também, porque seria uma opção para a segunda safra e também uma opção para manejar nematóide, porque não adianta nada a gente fazer uma segunda safra, fazer uma palhada, fazer rotação com culturas que vai multiplicar o nematóide ou então propagar a questão de esporos de alguma doença. Vai chegar um momento que o produtor vai se preocupar menos com os nematóides, porque o nematóide ele está meio que espalhado de norte a sul do Brasil. Logicamente que tem algumas regiões que tem alguns nematóides específicos, né? Mas essa é uma preocupação constante. Chegará o momento em que ele se preocupará menos com isso? Então, boa pergunta. A gente não sabe dizer. A gente acredita que não, porque assim, o nematóide ele tem diversos mecanismos de sobrevivência. Então, mesmo que não tenha a cultura principal, a cultura hospedeira, ele pode permanecer no solo por diversos mecanismos, como redução do metabolismo, anidrobiose, diapausa dos ovos. Então, esses nematóides eles vão permanecer ali e quando você colocar a sua cultura, ele vai se multiplicar. A gente já teve relatos do produtor deixar de plantar soja por 7 anos e quando ele voltar a plantar a soja, dá uma pressão de cisto muito alta, porque ainda tinha cistos presentes ali naquela área. Então, assim, eliminar de fato, ou falar que o nematóide ele não vai ser mais um problema, eu acredito que isso é muito difícil. Vai depender muito do que as empresas têm a oferecer para o produtor também. Talvez tenha alguma coisa bem interessante aí em relação a cultivar resistente ou algum produto, mas a gente acredita que sempre vai escapar alguma coisa. Assim como tem as tecnologias para lagarta, e hoje em dia quase todas as tecnologias já não estão funcionando para lagarta, talvez se algum dia surgir algo para nematóide, também em algum momento a gente vai perder elas. Fala-se muito do grau de profissionalismo dos produtores aqui dessa região. Como é que está o rigor dos produtores aqui em relação a plantas voluntárias ou tiguera? Ele tem sido rigoroso ou o pessoal tem relaxado um pouquinho? Então, isso varia em função de cada ano. Esse ano, a gente observou muito mais para a questão da tiguera do algodão. Então, teve bastante, acabou que os intervalos de janela aí acabou dificultando essa eliminação dessas tiguera. E para a soja também, só que nós temos o programa fitossanitário que faz esse monitoramento e vai até o produtor. Quando tem as tiguera, o produtor é orientado a retirar essas tiguera, a fazer uma aplicação para poder dessecar toda a área. Como é que é feito esse programa de monitoramento? O programa de monitoramento da AIBA, que é o programa fitossanitário, tem vários agrônomos que ficam aqui na região e eles visitam cada fazenda e monitoram a área. Pensando em ferrugem, eles coletam folhas e traz para o laboratório para a gente avaliar e ver se já tem as pústulas de ferrugem na área. Então, eles amostram toda a região oeste, tem um laboratório aqui na Bahia, aqui em Luiz Eduardo, e um outro laboratório lá em Barreiras que recebe essas folhas. E é um programa feito em parceria tanto com a Fundação, com a AIBA, quanto com a ADAB. Esse ano a ferrugem, o primeiro foco oficial de ferrugem, aquele foi detectado um pouco mais tarde. E isso em função de quê? Comparado, por exemplo, com o ano passado? Então, isso aconteceu devido às nossas condições climáticas e talvez também pelo plantio numa janela mais tardia, que muitas áreas plantou e aí não nasceu por questões de chuva mesmo, houve o replantio. Então, assim, a nossa safra esse ano tinha gente colhendo soja, tinha gente plantando soja ainda. Então, dá muito essa variação. E como também não foi um ano favorável, a gente não teve o progresso da doença.
Com essa alteração agora de Laninha para El Niño, vocês, pesquisadores, acreditam que haverá uma modificação do quadro climático daqui para frente em relação ao que foi na safra anterior? A gente acredita que sim, porque se a gente tiver um ambiente propício para ferrugem, por exemplo, a gente precisa de mais ou menos 6 horas de molhamento direto e dias nebulosos. Então, se a gente tiver agora na safra seguinte isso, talvez a gente vai ter uma problemática bem maior esse ano, essa próxima safra, do que o que nós tivemos esse ano. Porque choveu bastante em algumas regiões, mas essas chuvas, elas choviam e depois o tempo já estava limpo, não criava aquele microclima para que a doença pudesse se desenvolver. Uma coisa que eu observei durante a palestra de vocês aqui, desse workshop, foi a grande presença de pessoas no auditório, o auditório lotado. As pessoas estão mais querendo mais informações, estão buscando essas informações? Sim, a cada evento que passa, o pessoal está mais engajado, o pessoal de empresa, o pessoal, o gerente de fazenda, produtor, eles estão sempre buscando participar dos eventos para poder ver o que está tendo de novidade e o que não é novidade, mas que continua no radar de todo mundo. Por exemplo, nematóide. A gente não está tendo nada novo para falar de nematóide, mas é uma problemática, porque às vezes a gente acha que conhece o nosso inimigo, mas a gente não conhece de fato. Então a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla da questão dos nematóides, principalmente, para que a gente consiga fazer um manejo assertivo, entender, saber o que a gente está tendo ali na nossa área, qual que é a espécie, qual que é a raça, para daí a gente poder posicionar um material com resistência, um produto que vai ter uma eficácia melhor de controle. A Fundação Bahia tem dado condições para vocês realizarem a pesquisa da forma como vocês querem? Porque, pelo que eu observei aqui, parece que a pesquisa está no DNA da Fundação, né? Sim, com certeza. E a gente está buscando cada vez mais parcerias para a gente conseguir abranger toda a nossa região, porque a região oeste da Bahia é uma região muito grande e a gente tem diferentes extremos. Então, às vezes, o trabalho que a gente conduz aqui dentro tem um resultado diferente de um trabalho que é conduzido 1000 km, que também é a região oeste. Então, a gente está tentando gerar todos esses resultados para que os produtores de diferentes localidades consigam ter os resultados para a região deles, os resultados micro-regional, digamos assim. Olha, muito obrigado, sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM, eu falando diretamente do estado da Bahia, aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola e Negócios. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.